Glória a Deus, vamos então iniciar nossa série de mensagens, então, discípulos em missão. Você sabia que você, quando entregou a sua vida para Jesus, você automaticamente entrou, você foi alistado aí como um soldado para uma guerra? Você sabia disso? Se não sabia, estou comunicando aí para você que você foi arregimentado e você faz parte desse exército. Você foi convidado a participar. Nós temos uma missão e, como discípulos, temos então um trabalho a cumprir. E eu queria, iniciando então, ler dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles em Mateus, no capítulo 4, versos 18 a 22. Mateus, no capítulo 4, a partir ali do verso 18. A palavra do Senhor diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram Jesus. Gostaria agora que nós fôssemos lá para Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 9, dois versos apenas, versos 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, essa salvará. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante da verdade das Escrituras Sagradas, e diante delas, ó Deus, nós nos rendemos, nós nos submetemos, para que o Senhor, através dela, fale ao Senhor, ao nosso coração, ministre as nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, você é um seguidor de verdade ou só um admirador à distância? Pergunta interessante, né? Você é um seguidor de verdade ou um admirador à distância? Nós vivemos num tempo onde seguir alguém virou um clique. E basta apertar novamente que você deixa de seguir. Era da informática, né? A internet crescendo cada vez mais. E seguir ficou resumido a isso, né? Quantos seguidores você tem em determinada rede social? Eu tenho 200. Puxa, eu tenho 5 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30 mil. Quantos seguidores você tem? Quando se fala em seguir, automaticamente vem essa ideia. Mas, quando nós falamos a respeito de seguir a Jesus, não funciona bem assim. O chamado de Cristo, ele é radical para as nossas vidas. Ele é pessoal. Ele é transformador. Jesus nunca chamou ninguém para ser plateia. Ele nunca disse: admirem. Ele nunca chegou e falou: curtam-me, para usar aí a linguagem, né, que
principalmente os jovens conhecem muito, né? Não. Ele simplesmente disse: siga-me. Siga-me. E essa pergunta hoje ela é urgente. E essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é atual e muito importante para os nossos dias de hoje. E eu queria que você respondesse aí no seu coração: você está realmente seguindo Jesus como um discípulo? Ou talvez você é só um simpatizante do Evangelho? Você verdadeiramente é um discípulo de Jesus ou apenas um simpatizante do Evangelho? Essa pergunta é muito atual e muito importante nos nossos dias, porque a gente vê que até na época de Jesus existia uma multidão que caminhava ali, né? Mas discípulos de verdade, Jesus tinha poucos. A grande maioria daqueles que estavam na multidão, eles estavam como que na plateia, como que na arquibancada, observando aquilo que Jesus fazia. Eles não estavam muito interessados em, de fato, seguir a Jesus, mas eles queriam ver o que ia acontecer, né? O que era o próximo capítulo da história de Jesus. Espectadores. E hoje nós temos muitos espectadores de Jesus e poucos discípulos de Jesus. Muitos que querem ver o circo, né? Muitos que querem ver as performances. Muitos que querem ver a coisa acontecer, milagres acontecerem, shows acontecerem, não é nem adoração, é show. Muitos simpatizantes. Eu não vou em determinada religião, eu também não gosto da outra religião, é dessa aqui até que eu gosto, é bacaninha, é legalzinho. E acaba sendo um simpatizante e de vez em quando ele vem para assistir ao culto. Nunca use isso, tá? Esse termo, assistir ao culto. Você não vem assistir ao culto, você vem prestar culto. Você vem prestar culto ao Senhor. É o seu culto ao Senhor. E nós vamos caminhar juntos hoje, então, para entender por que ser discípulo é a única forma legítima de ser cristão. E em primeiro lugar, o discipulado, ele começa com um chamado gracioso de Jesus. Gracioso e pessoal. Jesus não chama os seus discípulos na multidão, né? Vem todo mundo, não. Ele é específico e ele chama: vem e me segue. Então ele é um chamado muito pessoal. Jesus viu dois irmãos e disse: venham comigo. Ou seja, Jesus é aquele que vê, é aquele que chama. O discipulado ele não começa com o esforço humano. Percebe que Pedro e André estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando. Quando Jesus se aproxima e chama, isso dá uma outra mensagem até, né? Jesus não chama desocupados. Eles estavam trabalhando, mas não é esse o foco hoje. Eles não estavam buscando alguém para seguir, mas Jesus se apresenta e fala: vem e me segue. A graça soberana de Deus está nesse chamar de cada um de nós. Jesus é aquele que vê e é aquele que te chama, aquele que te escolhe. Gênesis 12, nós vemos Deus chamando Abraão.
Vem, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Então, quando Deus chama Abraão, Ele chama para uma jornada de fé. Não por mérito. Abraão, gostei de você, por isso... Não, Ele chama Abraão para um propósito específico. Sim, Abraão era um homem que Deus se agradou dele. Mas não foi por causa disso que Deus o chama, mas por causa da missão que Deus tinha. Abraão, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não por mérito, mas por um propósito específico. Se nós formos para Êxodo 3, nós vemos o chamado então de Moisés. E Deus chama Moisés no meio do deserto, não por causa da sua força, não por causa do seu status dentro da casa de Faraó, não, mas Ele chama por causa de uma missão. Ele chama por causa de um objetivo específico. Chegou a hora do povo ser liberto. Essa nação que eu prometi lá atrás para Abraão, está na hora de sair do Egito, está na hora de a liberdade alcançá-los. Então, Moisés, você, eu te chamo, vem, conduz o meu povo. Sempre para uma missão. Se você puder abrir sua Bíblia, ou quiser acompanhar aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem em nome ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Não foi vocês que escolheram, mas Ele escolheu vocês para uma missão. Percebeu? Abraão, um propósito específico. Moisés, um propósito específico. Você, eu, um propósito específico. Vocês vão e vão dar fruto. Qualquer fruto? Qualquer fruto meia boca? Não. Frutos que permanecem. Não é qualquer coisa. Percebe a missão que nós temos em nossas mãos? Não foram vocês que me escolheram, mas Ele nos escolheu. Dietrich Bonhoeffer disse: o chamado para seguir Jesus é um chamado para morrer, e ao mesmo tempo é um chamado para viver pela primeira vez. Olha que frase bonita. O chamado para seguir Jesus é um chamado para morrer, e ao mesmo tempo é um chamado para viver pela primeira vez. Bonhoeffer acreditava que seguir a Cristo exigia de nós total abnegação do nosso eu. Essa morte não era apenas uma morte literal, mas principalmente espiritual, existencial. Morte para o orgulho, morte para a nossa autonomia do nosso eu, morte para o pecado, morte para os valores desse mundo. Essa é a morte que ele está falando. Morte para uma fé barata. E ao mesmo tempo ele diz que é um chamado para viver pela primeira vez, ou seja, a morte mencionada não é um fim, mas é o início de uma longa jornada, de uma nova vida. Vida em Cristo, ela é relacionada com Deus, uma vida verdadeira, uma vida com propósito, uma vida que traz liberdade espiritual. A vida com Deus, ela não é engessadinha, mas Ele nos chama à liberdade. Ser discípulo de Jesus é andar, eu ia usar o termo contramão do mundo, mas eu já falei em outras mensagens e eu costumo dizer isso, né? Não somos nós que estamos na contramão do mundo, é o mundo que está na contramão. Nós estamos na mão certa.
Cristo nos chama para uma vida transformada pela graça, onde o Espírito Santo age, habita, transforma, faz diferença. Então, Bonhoeffer nessa frase, então, quando ele afirma isso, ele está afirmando que só quando morremos para nós mesmos é que começamos de fato viver para Cristo. Viver para Cristo. Aí a gente lembra lá em Gálatas, 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O chamado de Jesus, no nosso texto de Mateus 4, não é para um evento, não é para uma programação, mas é para a vida. É um chamado para a vida. Nós passamos da morte para a vida quando a gente se entrega a Jesus. E essa nova vida, ela é cheia de significado e propósito. Quantas coisas Abraão viveu, quantas coisas Moisés viveu, quantas coisas José viveu, quantas coisas os discípulos viveram, quantas coisas nós temos vivido. A vida com Cristo tem um sentido e tem um propósito, tem um significado. E mais importante que nós sabemos, agora a gente entendeu que a gente foi escolhido, a gente foi chamado, ok? Todo mundo ciente disso, nós somos chamados. E esse chamado é pessoal, ele é intransferível, é para você esse chamado. Então nós, com isso em mente, nós agora vamos para o nosso segundo ponto, o segundo ensinamento desse texto, que é o discipulado, ele exige uma ruptura com o passado e uma entrega total. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes. Eles não tiveram dúvidas, eles simplesmente abandonaram. E imagina que aquilo era uma forma de subsistência. Eles viviam daquilo. E o texto diz que eles imediatamente largaram tudo e começaram a seguir Jesus. As redes aqui, elas podem simbolizar para nós a nossa vida antiga, a nossa segurança, os nossos planos, a nossa identidade. Já não é mais você, porque tudo está nas mãos do Senhor, tudo foi entregue a Ele. Quando Deus chama, Ele está pedindo, Ele não está, quando Deus chama, Ele não está querendo fazer alguns ajustes na tua vida, não é isso. Quando Jesus te chama, Ele quer uma entrega total, porque Ele quer usar a tua vida de maneira total. Eu não tenho que consertar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não. Ele quer a tua vida inteira. Eu já usei esse exemplo em outras ocasiões. É como aquele exemplo que você vai numa loja e você vai comprar uma televisão de, 55 polegadas, uma televisão grandona, nova. Você vai lá e paga por essa televisão. Só que na hora que você vai retirar no balcão lá a televisão, eles te entregam uma de 14 polegadas, imagina. Você comprou uma de 55 polegadas, mas na hora que você vai retirar, eles te entregam uma de 14 polegadas. Qual é o teu sentimento? Opa, peraí, fui enganado. Não é isso, eu paguei pela 55, não pela de 14. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. O sacrifício de Jesus na cruz foi pela tua vida inteira, não por um pedacinho dela. Não, Jesus pode cuidar aqui da minha vida emocional, mas a minha vida financeira deixa que eu cuido, tá? Ou ao contrário, não, Senhor Jesus, eu preciso de um milagre aqui na minha vida financeira, mas deixa que as minhas emoções eu cuido. A gente faz isso com Deus. Ele pagou o preço pela nossa vida inteira, mas a gente dá para Ele só um pedacinho.
A gente não está disposto a nos livrar de todas as coisas. Lembra? Quando você entrega a vida ao Senhor, Ele fala: uau, está me entregando a sua vida? Sim, estou entregando a minha vida. Ok, então ela é minha, né? Sim, ela é sua. Ok, então eu posso fazer o que eu quiser, porque é minha, né? Veja bem, Jesus, é bem assim. Não vou te entregar meu casamento, não. Deixa que eu sei conduzir. E a gente vai brincando com Deus assim na nossa jornada, entregando partezinhas. E quando o Senhor Jesus nos chama, Ele nos chama por completo, a sua vida inteira, porque Ele quer fazer uma transformação na tua vida, para que a tua vida seja exemplo e bênção na vida de outras pessoas. Para que a tua vida possa fazer sentido e você possa cumprir então a missão de maneira total, integral. Senhor, entendi. Para ser teu discípulo, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas que atrapalham. Quando a gente leu, lembra que a gente leu 2 textos no início, Mateus e depois Lucas? No texto de Lucas, principalmente no verso 23, diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje muitas pessoas querem seguir Jesus, mas não estão a fim de largar a rede. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas estão ali presos às redes. Não, Jesus, mas não posso. Seguir Jesus requer de nós uma postura radical e corajosa. A graça te alcançou, mas nós precisamos nos posicionar e falar: Senhor, o preço foi alto, o preço foi caro, foi de morte, então a minha vida te pertence. É impossível viver o novo agarrado ao velho. É impossível viver o novo agarrado ao velho. Lembra lá da história dos odres novos, odres velhos? Não dá para jogar vinho novo em odre velho porque ele vai estourar. Não dá para seguir Jesus e continuar nas mesmas práticas de antes. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aqui Paulo está colocando justamente isso, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia, eu considero agora, nessa minha nova vida, lixo. E aqui lixo está sendo bem bondoso, né? Nessa tradução, nessa versão, porque a ideia aqui é estrume. Sabia disso? Essa é a ideia. Considerei tudo isso um estrume. Estrume fede. Não presta, né? Quer dizer, dá para fazer um adubinho ali, né? Mas sabe assim, aquilo que é descartado, ele considerou tudo isso perda diante da grandeza de seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Paulo entendeu. Então, lá no Êxodo, não foi só a libertação do Egito, mas foi a saída do velho para o novo. Jesus não nos chama para melhorar de vida. Grave isso. Jesus não te chama para melhorar de vida, mas Ele te chama para morrer para si mesmo e viver nele. É para isso que Ele te chama.
Ele não te chama para te dar uma boa vida, e muitas igrejas aí, muitos pseudo-pastores aí dizem isso, né? Prometem coisas. Não foi por uma boa vida que Ele nos chamou. Pela graça de Deus e bondade de Deus, muitas vezes o Senhor nos concede prazeres e coisas boas, não é verdade? Isso é maravilhoso, mas não foi para isso que Ele te chamou. C.S. Lewis escreveu dizendo: Cristo não veio para tornar homens bons em homens melhores, mas para fazer mortos viverem. Olha que legal, né? C.S. Lewis conseguiu transportar aqui das palavras o que realmente foi a missão de Jesus. Ele não veio transformar, um Theo é bonzinho, vou transformar ele num Theo melhor. Não. Ele veio transformar o Theo morto num Theo vivo. É isso que ele veio fazer. Transformar um Éder morto num Éder com vida. Vida plena. Vida abundante. Quais são as tuas redes? Será que você tem alguma rede que ainda você está segurando? Será que você tem ainda na tua caminhada se prendido em algumas redes que você já deveria ter largado faz muito tempo, mas você ainda insiste em segurar? Quais são as tuas redes? Medo? Orgulho? Segurança? Vícios, algumas manias? Você já entregou tudo? Se não, é hora de entregar. Porque ser discípulo de Jesus, e nós entendemos que Ele nos chamou, lembrando, fazendo uma volta aqui, buscando o primeiro ponto lá, Ele nos chamou de uma forma muito pessoal, de uma forma muito amorosa. Ele nos escolheu, a gente entendeu isso, só que a gente também entendeu que para seguir Jesus a gente precisa largar algumas coisas, precisamos abandonar algumas coisas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, largue as redes e siga. Identifique na tua vida quais são as redes que talvez você ainda insiste em segurar, e largue. Abandone. Essa é a ideia da ruptura. Um desvencilhar, do velho homem, das velhas práticas que me conduzia para a morte. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas agora a gente vai entrar no terceiro e último ponto. E aqui o que eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque aqui nós aprendemos que Jesus, Ele não nos chama simplesmente também para abandonar o passado, mas Ele nos chama para um novo propósito, para algo novo que você nunca viveu. Fico imaginando Abraão quando então bota o pé na estrada. Ele não fazia ideia do que viria, não imaginava o que ia acontecer um pouco mais para frente. Moisés, nos seus melhores sonhos, acho que nunca imaginou que tudo aquilo que aconteceu na vida dele iria um dia acontecer. O Senhor, Ele muda toda a nossa história para cumprir o propósito dEle. E Ele nos leva a viver coisas novas que a gente nunca viveu, porque o propósito, lembra, é dEle. A missão é dEle. A obra que está sendo realizada hoje na cidade de Castro é dEle. E quando nós falamos, Senhor, eu quero te seguir, eu entendi o chamado do Senhor para que eu seja um discípulo, então existe algo para eu fazer, mas eu ainda não sei. Mas eu quero começar a trilhar um caminho novo, uma jornada nova. Hoje eu deixei o Pedro lá em Curitiba.
Hoje começou o treinamento, ele começou um treinamento na Jocum de uma semana. Aí, Theo, temos um pequeno jocumeiro aí à vista. E deixamos ele lá nesse treinamento, e eu tive um tempo conversando com um dos líderes lá da base, e contando tudo que vai acontecer. Eles vão receber a instrução, então, durante toda essa semana, né? Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E daí, se eu não me engano, não sei se sexta ou sábado, eles saem para realizar o prático, né? Eu participei desse prático uma vez, o Theo já fez esse prático também. E uma parte desse grupo vai caminhar pelas ruas do centro de Curitiba, evangelizando. E a gente está falando de adolescentes e jovens, apesar que só tinha adolescente lá hoje, né? Até a hora que a gente saiu de lá, os jovens não tinham chegado ainda não, só estavam os adolescentes lá. Uma galerinha assim, que eu olhava para aquilo e falei, Jesus, te amo demais. O Senhor está fazendo isso com essa galerinha, que bênção. E eu conversando com ele falando disso, de que eles não estão divulgando nada para eles, porque eles querem fazer todos os passos de cada vez, eles receberem todas as instruções, e daí eles chegam e fazem um questionário com o adolescente, e lá eles perguntaram, tem 2 oficinas aqui que você obrigatoriamente vai ter que escolher. Aí eles falaram assim, é uma oficina de dança e a outra de teatro, qual você quer? O Pedro falou, nenhuma. Ele falou, nenhuma, eu não sou bom em teatro e não sou muito menos em dança. Ele falou assim, ele tem que escolher um. Aí eu falei, uau. Aí ele escolheu, então tá bom, teatro. Aí eu falei, bom filho, teu remolejo ainda é muito bom, é igual ao teu pai, então vai no teatro mesmo que você se garante. Enfim, aí eles vão ser treinados nisso para apresentar nas ruas. Eles não fazem ideia do que vai acontecer. Eles não têm a menor ideia do que eles vão... Quem serão as pessoas que vão cruzar o caminho deles. Mas quando a gente volta para o texto e a gente vê aqui que o chamado de Jesus é para um propósito que você nunca viveu, é exatamente isso. Você não faz ideia do que você vai viver. Mas eu vou seguir. Eu estou aqui, eu vou abraçar esse negócio aqui, e o que virá, eu vou encarar. Porque o Senhor está me conduzindo. O discipulado, a caminhada de ser discípulo de Jesus é justamente isso. A gente não faz ideia do que a gente vai encontrar no nosso trabalho essa semana. A gente não faz ideia o que a gente vai viver essa semana. O que vai acontecer? Mas eu sou discípulo de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu sei que Ele está comigo e Ele vai me conduzir. É isso. É isso, é entender que o chamado é para algo que você nunca viveu. É o Senhor pegando você desse ponto e falando assim, legal, você entregou sua vida para mim, você entendeu que eu te chamei, que eu te escolhi, você está largando as redes, você está largando todo o passado, o teu velho homem, você está largando, então eu vou te trazer daqui para cá. Aqui você não sabe o que você vai viver, porque você está vivendo só aí. Você vai viver agora comigo aqui. E aqui eu vou te mostrar todo o propósito que eu tenho para a tua vida. É isso que Jesus faz. Só que talvez a gente insiste em ficar desse lado, a gente insiste em ficar agarrado às redes e não largar. Fala, não, mas aqui está gostosinho, vivi tanto tempo da minha vida desse lado, está bacana aqui, deixa eu te servir aqui, Deus. Ele olha para nós e fala assim, não, mas o propósito é meu, o projeto é meu. Se você é meu discípulo, me acompanha, me segue. Você vê Jesus, ele implorou para alguém seguir ele? Não. Lembra do jovem rico? Não seguiu. Ele não ficou assim, não, por favor, vem aqui, me segue. Não. Vem, larga tudo e me segue. Eu farei pescadores de gente. O discipulado transforma a nossa identidade, o nosso propósito. Jesus não só chama, mas Ele refaz as nossas vidas. Transforma e muda. Eu citei Isaías, né? Vamos ler o texto de Isaías, Isaías capítulo 6.
que é o chamamento de Isaías. É maravilhoso esse texto. Depois você pode ler todo esse capítulo. Vamos ler apenas os 8 primeiros versos, que diz: no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6, tá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem com lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Tocou a brasa na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu o que aconteceu aqui? Isaías contemplou a glória de Deus e todo aquele cenário, e ele se humilha e ele reconhece aquele velho homem agarrado a todas aquelas redes, né? E ele fala: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Então o Senhor vem com o anjo e toca nos lábios dele, os seus pecados são perdoados, Isaías é transformado, e daí o Senhor olha para ele e fica imaginando aqui no meu mundo de Bob, de repente Deus chegando, sabe aquela, vamos conversar, né? Então, tem uma obra para fazer, mas quem que eu vou mandar? Quem que há de ir por nós? Isaías havia acabado de ser transformado, de ser refeito, bate no peito e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entendeu o chamamento, ele entendeu a escolha, ele entendeu: vem, porque eu quero que você me siga e cumpra o propósito que eu tenho para você. Antes, porém, ele reconhece: eu sou podre e vivo no meio de uma podridão. Ou seja, eu não tenho condição, Senhor, mas eu estou aqui. E o Senhor vem, quando diante dessa afirmação e essa colocação de que eu sou dependente do Senhor, de que eu preciso da agir do Senhor na minha vida, o Senhor então vem e renova, transforma, perdoa, restaura, e então, agora você está pronto. Agora você está pronto. A quem vou enviar? Ah, Deus, envia-me a mim. Envia-me a mim. Entendeu? O preço do discipulado? O discipulado faz isso com a gente. Nos forma, nos molda, nos comissiona. O discipulado faz isso. John Stott escreveu: o chamado ao discipulado não é um convite ao conforto, mas a missão. Em outras palavras, Jesus nos chama para ser participante da obra dele, daquilo que ele já vem fazendo, daquilo que ele vem trabalhando. Nós somos participantes. O que você faz com a sua vida hoje? Está alinhado com o propósito de Jesus? A sua profissão, os seus dons, os seus relacionamentos, tudo isso está a serviço do reino de Deus? Como assim, pastor? Se você é um padeiro,
Quando você faz o pão, de alguma forma o Senhor é glorificado com aquilo que você faz, com o talento que Ele te deu. Se você é professor, professora, temos na igreja pessoas assim, né? A sua maneira de lecionar tem glorificado a Deus? E tantas outras profissões. Glorifica a Deus de alguma forma a maneira como você age, a maneira como você faz. Às vezes a gente fica imaginando acontecer algo sobrenatural, acontecer, a gente ouvir uma voz extraordinária, mas a gente esquece que Jesus já nos comissionou, Ele já nos chamou, e Ele nos chamou em primeiro lugar para segui-lo. Simples assim. Ele nos chamou para segui-lo e depois para fazer discípulos. Para fazer discípulos. E eu quero encerrar voltando à questão anterior. Somos discípulos ou somos admiradores? A decisão é urgente. Porque pessoas lá fora estão precisando ouvir de uma mensagem que você já está careca de saber. As pessoas lá fora, elas estão sofrendo, desconhecendo uma verdade que você há muito tempo já conhece. O chamado de Jesus é tão claro hoje quanto foi lá naquela praia na Galileia, quando Ele chama os seus discípulos: venha comigo, deixa tudo, que eu vou fazer vocês pescadores de gente. Discipulado é graça, mas ela também é entrega, renúncia, mas também glória. É cruz, mas também comunhão com o próprio Cristo. Apocalipse 14:4 descreve os fiéis como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Discípulos são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Lembra a fala de Pedro? Jesus chega e fala: vocês também querem me abandonar? Muitos seguidores já estavam abandonando Jesus, e ele vira para os discípulos e fala: vocês? E aí, vocês também querem? Quer ir embora? Aproveita, vá agora. E Pedro dá aquela frase, né? Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem o rumo para a nossa vida? Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, assim são conhecidos os discípulos de Jesus. Uma última citação de A.W. Tozer. Ele disse: se Jesus não é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Se Ele não é Senhor de tudo na tua vida, Ele não é Senhor de nada na tua vida. Então nós precisamos nos posicionar e tomar essa decisão. Não ser apenas um cristão de nome, né? Mas discípulo de verdade, aquele que se compromete. Não há neutralidade, né? Ou você é discípulo ou você não é discípulo. Ou seguimos, ou a gente fica na praia. Quem é você? Escolha uma área na tua vida que precisa ser consertada. Talvez você já tenha identificado redes que você precisa largar. Talvez você tenha redes que são chamadas vergonha, que é hora de você largar. A gente estava falando, né, o Pedro todo tímido, né, não conhecia ninguém lá no meio do povo, e a gente depois voltando e falando assim: Deus vai usar ele do jeitinho dele, e ele vai conhecer um Pedro dentro dele que ele nunca conheceu.
quando ele estiver diante do propósito que Deus tem, diante da obra que o Senhor quer realizar. O que vai acontecer eu não faço ideia, mas eu sei que coisas vão acontecer quando a gente se coloca à disposição e fala assim: eu quero participar disso. Que você possa fazer isso durante essa semana e buscar melhorar cada vez mais o seu entendimento do que é ser discípulo. E você fala: Senhor, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloque-se de pé, queremos orar. Essa foi só a primeira mensagem, meus irmãos. Só para dar um spoiler, no domingo que vem a gente vai refletir sobre ser formados para frutificar. A gente hoje entendeu, que o chamado a ser discípulo ele é pessoal e intransferível. Para ser discípulo eu preciso abandonar as redes e seguir. E também que para ser discípulo, aliás, quando eu me torno discípulo, eu estou aberto para aquilo que o Senhor vai fazer que eu não faço ideia. Coisas novas virão. E na semana que vem a gente vai falar sobre ser formado para frutificar. Então você não pode perder. Mas por hora a gente precisa entender isso que foi dito hoje e colocar em prática. Eu sempre digo assim que cada mensagem que você ouve, cada pregação que você ouve, você obrigatoriamente, a palavra é justamente essa, obrigatoriamente, você precisa responder algo para Deus. Toda mensagem que você escuta, toda pregação que você obrigatoriamente, eu preciso responder ao Senhor. Se o Senhor falou aqui, eu preciso dar uma resposta para Ele, porque senão ela vai se perder. Ela vai se perder. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ainda nos chamar para segui-lo. Dá-nos, Senhor, fé para deixar as redes. Dá-nos coragem para obedecer, paixão para viver como discípulos teus. Transforma, Senhor, a nossa identidade. Refaz o nosso propósito e envia-nos, ó Deus, para o mundo como instrumentos da tua glória. Senhor Jesus, faz isso na minha vida, faz isso na vida de cada um que está aqui, aqueles que estão acompanhando aí pela internet. Senhor, em nome de Jesus, revela, Senhor, o teu poder sobre a vida de cada um de nós. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que a gente possa viver o novo do Senhor, a novidade. Senhor, faz isso nas nossas vidas e transforma, Senhor, a nossa realidade. Faz algo novo, Deus. Nós queremos te responder, ó Deus, e que nessa semana o Senhor traga à nossa mente tudo isso que foi falado aqui, e que nós possamos nos posicionar e responder a Ti sobre o nosso compromisso de ser discípulos do Senhor. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.